Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de iniciar a aula de hoje, peço aí, se você não for inscrito, a gentileza de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer esse canal e me incentivar cada vez mais a produzir videoaulas para melhorar o conhecimento de vocês. E aí, principalmente o pessoal que vai fazer Enem e vai fazer concurso. Ok, pessoal? E vamos para a aula de hoje. Pessoal, na aula de hoje nós vamos ver função exponencial, que é o principal assunto dessa aula. Mas antes da gente ver função exponencial, a gente vai passar por equações exponenciais. Pessoal, equações exponenciais têm a ver com potência. Talvez aqui, se você tiver um pouco de dificuldade nessa aula, vou deixar o link aí na descrição do vídeo de uma videoaula sobre potências. Porque é importante, se você tiver dúvida aqui com relação às propriedades de potência, então eu vou deixar esse vídeo para tirar suas dúvidas. Porque precisa dessas propriedades de potência para a gente trabalhar um pouco aqui, tá? Algumas propriedades, alguns conhecimentos básicos lá de potência, para a gente conseguir acompanhar aqui. Ok, pessoal? Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, caso você tenha dúvida, pode voltar nessa aula aí de potências. Bom, chamamos de equações exponenciais toda equação na qual a incógnita... Então, pessoal, o que é incógnita? É a que a gente chama também de variável, tá? São sinônimos, variável. Mas assim, o que é a variável? O que é a incógnita? É aquele valor que eu quero descobrir. Normalmente, dado por x e y, mas pode ser qualquer letra, inclusive de outro alfabeto. Mas principalmente é usado x e y. Então, o que é a variável? É aquele valor que eu quero descobrir. E no caso da equação exponencial, esse valor aparece no expoente. Então, aqui nós temos 3 exemplos de equações exponenciais. Repare que é 2 elevado a x. Repare que o x, que é a variável, está no expoente do 2. Aqui no exemplo 2, o x está no expoente aqui, é expoente do 3 e depois expoente do 7. No exemplo 3, o x é expoente do 9 e do 3. Então, repare que na equação exponencial, qual é a característica da equação exponencial? O x, a variável, aquele valor que eu quero descobrir, aparecer no expoente. Bom, para resolver essas equações, a gente vai seguir 2 passos. Primeiro, a gente vai reduzir os 2 membros à potência de mesma base. Isso na medida do possível. Vai ter poucos casos, mas vai ter casos que isso não vai ser possível, tá? E aí vai ter um resultado único para essas situações que a gente vai ver adiante, tá? Mas a primeira ideia, o primeiro passo, eu vou tentar reduzir na mesma base, ok? E por que isso? Porque aí vem o segundo passo. Porque se eu tenho a mesma base, eu tenho uma igualdade com a mesma base, os expoentes automaticamente também vão ter que ser iguais. Eu vou poder igualar os expoentes. Por quê? Se a base é igual, no caso AA aqui, que é um caso genérico, eu tenho bases iguais em lados diferentes da equação, então logo o expoente automaticamente também tem que ser igual. Só um detalhe aqui, pessoal, é que a equação exponencial só faz sentido para o A maior que 0 e diferente de 1. Então precisa dessas duas condições ao mesmo tempo. O A tem que ser maior que 0, que é o A aqui. Quem que é o A? A base, é aquele número que vai aparecer. Ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ok, pessoal? Bom, então temos aqui alguns exemplos para a gente resolver. Bom, repare aqui que eu tenho o número 3 e o número 27. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o maior número, que é 27, e reduzi-lo de alguma forma por algum cálculo matemático, chegar que tem a mesma base 3, tá? Com o tempo, você já bate o olho e algumas coisas você percebe. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio que você não consegue bater o olho em 27 e perceber qual base ele vai ser formado. Então, eu vou trabalhar com a fatoração com os números primos. Bom, tem a aula aí também de números primos, tem o videoaula já gravado sobre números primos, mas o que a gente precisa saber aqui é que os primeiros primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 3 pontinhos, porque depois vai ter o 23, o 29, o 31 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Então eu vou pegar o 27 e vou fazer fatoração. Tem aula também sobre fatoração aí já no canal. O que você vai fazer? Você vai olhar para os primos aqui e vai ver qual deles divide o 27. Eu prefiro manter a ordem. Então eu olho primeiro aqui para o 2, mas o 2 não divide ímpar.
Então, esquece. O 3. Bom, para eu saber se o número é divisível por 3, eu somo os algarismos desse número e o resultado tem que estar na tabuada do 3. No caso, se eu somar aqui os algarismos do 27, que é 2, e o 7, 2 mais 7, 9. 9 está na tabuada do 3. Logo, o 27 divide o 3. 27 dividido por 3 dá 9. O 9 também está na tabuada do 3, então também é divisível. 9 dividido por 3, 3, e 3 dividido por 3, 1. Então, repara, olha que interessante aqui, ó, surgiu a base 3. Então, vai ficar 3x igual o 27. O 27 eu posso escrever ele como? 27 é exatamente igual a 3 elevado a... Vamos ver quantas vezes o 3 apareceu? 1, 2, 3. Ah, coincidência. 3 elevado a 3. Bom, olha que interessante. Eu caí já nessa ideia aqui, ó, de bases iguais. Agora é só igualar os expoentes. Se a base são iguais, ó, 3 igual a 3, eu vou igualar o expoente. Ah, perdão aqui, pessoal. Aqui não é x, aqui é elevado a 3, tá? Que é esse resultado aqui, ó. 27 é igual a 3 elevado ao cubo. Bom, se as bases são iguais, eu posso igualar o expoente. Logo, o expoente aqui, x, vou igualar os expoentes, x igual a 3. Eu posso falar também o seguinte, que nesse caso, como as bases são iguais, eu corto as bases e sobra só os expoentes. X igual a 3. Então, pronto, ó, resolvi a minha primeira equação exponencial. Ou seja, o valor está no expoente. E vê se não é verdade, ó. Se eu colocar aqui no lugar do x, o 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Ó. 3 elevado a 3 é o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Mas 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, isso é igual a 27. Então, está aí provado aqui que, de fato, o valor desse x tem que ser 3. Ok, pessoal? Vamos para este outro exemplo. Bom, sempre a gente tem que ver a redução para a mesma base. Não tem jeito, tá? Aqui, eu observo que tem um 3, então eu vou ver, provavelmente vai aparecer uma base 3 aqui também. Mas por isso vamos fatorar. O 9 aqui, ó, divide por 3 de novo dá 1. Então, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado e, fora do parênteses, o x, porque esse x aqui eu não posso sumir com ele. 3 elevado a x igual. Vamos fatorar o 72. 72, aqui, ó, lembrando os números primos, o 72 é par, então posso dividir por 2. 72 dividido por 2 é 36. 36 também é par, dá para dividir por 2, é 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui, pessoal, lembrei de uma coisa. Não vai haver necessidade da gente fatorar esse 72, não, tá? Então, não vai haver necessidade da gente fatorar o 72. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o 72 aqui, ele paradinho aqui por enquanto. Porque ele não vai precisar ser fatorado. Até porque não vai cair na base 3, como a gente pensou. Então, aí vai entrar como que eu vou dizer? Um detalhe importante aqui. O que eu vou fazer aqui? Repare que eu tenho dois números com a mesma base, tenho 72, e a princípio eu não conseguiria dar continuidade nessa equação. Tá um pouco assim travado para eu fazer. Então, qual que vai ser a minha ideia aqui, pessoal? Repare que eu posso fazer umas manipulações aqui. Quando eu tenho um expoente lá dentro e um expoente lá fora do parênteses, eu posso multiplicar. Mas toda vez que eu multiplico, tem a propriedade comutativa da matemática, que é o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto, que vocês acabam ouvindo mais por essa frase. A ordem dos fatores não altera o produto. O que eu vou poder fazer aqui? Eu posso inverter aqui. Então, eu posso fazer o quê? 3x elevado ao quadrado. Não estou mudando, porque 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2, tá? Menos 3x igual a 72. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou partir para uma ideia de substituição. Como eu não consigo colocar o 72 na mesma base, qual vai ser a minha ideia aqui? Eu vou aqui, e tem um menos aqui também atrapalhando. Repare que além disso, tem esse detalhe aqui. Porque no primeiro exemplo, só tinha um termo no primeiro membro e um termo no segundo. Agora, no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual, eu estou com dois termos. Então, qual que é a ideia aí que eu vou fazer? Não daria para trabalhar com a mesma base. Então, eu vou pegar aquele 3x e vou substituir por uma outra coisa.
tá? Depois eu volto e para calcular o valor de x, que é o que de fato eu quero calcular. Então, o que eu vou fazer aqui? No lugar do 3x aqui, ó, 3 elevado a x, eu vou substituir por y. Então, eu vou ficar o quê? Y elevado ao quadrado menos y. Esse 72 está no segundo membro, eu jogo para o primeiro membro, isso igual a zero. O que surgiu aí? Uma equação de segundo grau, que a gente também tem aula aí gravada já, como resolver uma equação de segundo grau. Tá? Vamos resolver aqui por soma e produto. Soma é o quê? Menos b sobre a, e o produto é o c sobre a. Bom, menos b, que é meu b aqui, ó, é o 1, é aquele que está perto do y. O a seria aquele que está perto do y ao quadrado, o b é perto do y, e o c é aquele que não tem a letra, certo? Que é o termo independente. Bom, meu b aqui é menos 1, então vai ficar menos 1. Menos da fórmula e menos 1, porque o b é menos 1, dividido por a, que é 1. Tá? Bom, menos vezes menos mais, então vai ficar mais, esse mais eu não preciso pôr, e 1 sobre 1 é igual a 1. E aqui, na letra C, vai ficar o quê? C sobre A. C é menos 72 sobre A, menos dividido por mais, menos 72 dividido por 1, 72. Então, eu tenho que pensar em dois números que, multiplicados de 72 e somados de 1. Tá? Bom, são números próximos, porque a soma está dando 1, então, e o produto é negativo. Então, um desses números, x1, tem x1 e x2, tá? Um desses números aqui é negativo, porque o produto está dando negativo, e a única maneira de o resultado de um produto de dois termos dar negativo é um ser negativo, porque sinais diferentes na multiplicação dá menos, ok? Então, um é mais, outro é menos. Como a soma aqui está dando positivo, o maior número é positivo. Então, essa é a ideia para a gente trabalhando com a questão das raízes. A soma ali está positiva, o resultado da soma está positivo, então o maior valor é positivo. E tem que ter um número negativo, porque o produto é negativo. Tá, agora eu tenho que pensar em dois números próximos, que o resultado dê 72. Bom, eu posso testar aqui se eu não souber. Tipo, 1 vezes 72 não tem cabimento. 2 vezes 36 também não. 3 vezes 24 também não. Pulando um pouquinho aqui, ó, 8 vezes 9, ó, tão próximos. Então, se eu fizer aqui 8 vezes 9, 72. Vamos colocar o 9 aqui, que é o maior, no positivo, e o 8 no negativo. Ó. Menos vezes mais, menos. 8 vezes 9, 72. Menos 8 mais 9, sinais diferentes do sinal do maior módulo. O maior módulo é 9, mais 9 menos 8, 1. Então, tá aí as respostas. São duas raízes. Ok, pessoal? Então, agora eu tenho que voltar aqui e substituir. Só que é o seguinte, o A aqui, a base, tem que ser maior que zero. Lembra, ó, da definição aqui, ó, voltando um pouco, ó, o A tem que ser maior que zero, e o A é a base. E aqui a gente está tratando de base, porque eu vou igualar a 3x, tá? Porque aqui, ó, eu coloquei x, mas não é x, na verdade aqui é y. Porque aqui, pessoal, eu achei valor de y, que é uma equação auxiliar para resolver a equação exponencial. Mas a resolução da equação exponencial ainda não resolvi. Por quê? Porque a equação exponencial está aqui, ó, 3x é igual a y. 3x é igual a y. Então, eu preciso achar o valor desse x. Eu achei o valor de y. Mas como o y aqui vai ser uma base, não pode ser negativo. Então, eu descarto esse menos 8. Vou usar o y igual a menos 9. Então, eu vou fazer o que aqui? Ó? 3x igual, no lugar do y, eu vou pôr o 9. Só que o 9 já está aqui em cima, ó, ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3x igual a 3 ao quadrado. Bom, bases iguais, vou igualar os expoentes. Corta a base e iguala os expoentes, certo? Então, eu vou vir aqui e fazer x igual a 2. Então, x igual a 2 resolve essa equação. Eu não sei se eu vou ter espaço aqui. Vamos ver se eu consigo esse espaço aqui. Fazer uma verificação. Tá? Vamos colocar aqui no lugar, então, do x aqui, o 2. E vamos ver se essa equação dá certo. Então, vai ficar 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso tem que ser exatamente igual a 72. 9 ao quadrado é 81. 9 vezes 9, né? Dá 81. 3 vezes 3, 9. E 81 menos 9, 72. 72 é igual a 72. Isso é verdadeiro. Logo, a nossa solução está certa. Então, colocando aqui em cima, solução é igual, o x é igual a 2, tá? Então, pessoal, quando você vê que tiver um número que não consegue
colocar ali na mesma base, tenta essa substituição. Principalmente se tiver aqui mais de um termo aqui no primeiro membro, principalmente. Ou tiver mais de um termo também no segundo membro, que aí você transporta para o primeiro membro, claro. Toda vez que trocar de lado, troca de operação, inverte a operação, tá? Então aí você consegue fazer isso. Ok, pessoal? Então tá aí esse exemplo aí que já foi um pouco mais demorado. Então, pessoal, agora vamos fazer esse exemplo aqui. Então, repare que ele está um pouco aqui confuso, tá? De início, tá? E aqui, pessoal, lembra que eu tinha falado lá no início da aula das propriedades de potência? Então, aqui a gente vai usar uma propriedade de potência. A propriedade é o seguinte, lá na potência, a gente diz o seguinte, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Essa é a propriedade que está lá na aula de potência. Ok, pessoal? Que eu vou deixar o link aí na descrição. Então, repete a base. Se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Aqui está o contrário. Eu tenho a base 2 elevada a uma soma de expoente. Mas eu vou fazer o inverso aqui. Então, eu vou transformar isso numa multiplicação, porque está somando aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, repetir o 2, que é a base elevado a x, vezes 2 elevado a 3. Porque, para eu voltar ali na parte de cima, eu repito a base e somo os expoentes. E a outra propriedade é da divisão. Se eu tenho uma divisão de bases iguais, eu repito a base, e se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar menos 3 vezes 2 elevado a x dividido por 2. 2 elevado a 1, que é o expoente 1 aqui, tá? Isso igual a 26. Bom, aqui esse 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que dá 8. Então, vai ficar 8 vezes 2x. Menos 3, esse 2 elevado a 1 é 2 mesmo, então menos 3 meios vezes 2x. Isso é igual a 26. Repare que aqui não vai dar para colocar na mesma base. Quando não der para colocar na mesma base, vê se consegue substituir alguma coisa. Principalmente se for expoente, igual na questão anterior aqui, que a gente substituiu ali o 3x por y. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar e vou substituir aqui o 2x por y. Tá? Então, vai ficar 8y menos 3 meios y igual a 26. Beleza? Só que esse 2 aqui, para eu tirar esse 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 2, tá? Então, vou multiplicar, toda vez que eu multiplicar a equação, eu tenho que multiplicar ela inteira, tá? Senão eu vou alterar. 2 vezes 8 dá 16y. Agora, esse 2 aqui, na hora que eu multiplicar aqui, eu posso cortar ele aqui, tá? Então, vai ficar menos 3y. E 26 vezes 2, 52, tá? Agora aqui, eu caí numa equação do primeiro grau. 16y menos 3y, 13y. 13y igual a 52. Logo, o y é igual a 52 dividido por 13, isso é igual a 4. Ok, achei o valor de y, mas eu quero o valor de x. O que eu faço? Volto aqui em cima e substituo. No lugar, vai ficar 2 elevado a x igual a y, o y vale 4. Só que o 2 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Ou se você fizer a fatoração, 4 divide por 2, vai ficar 2 elevado a 2. O 2 vai aparecer duas vezes. Então, vai ficar 2x igual a 2 elevado ao quadrado. Como as bases são iguais, eu posso cortar as bases, x igual a 2. Ok? X igual a 2. Fazendo a verificação aqui, se está correto, eu venho aqui e substituo no lugar do x, eu ponho 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 mais 3, menos 3 vezes 2 elevado a 2 menos 1, isso tem que ser igual a 26. Bom, fazendo a verificação aqui. 2 mais 3, 5, então vai ficar 2 elevado a quinta, menos 3 vezes 2 elevado a 2 menos 1 dá 1, esse 1 não precisa pôr. 2 a quinta, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Isso dá 32, tá, pessoal? Depois vocês podem testar aí. E 3 vezes 2, 6. Então, e 36 menos 6, isso é igual a 26. E 26 é óbvio que é igual a 26. Então, tá certa a nossa resposta. A solução nossa, então, é x igual a 2. Tá dando coincidência, pessoal, de ser x igual a 2, mas é só coincidência, tá?
não quer dizer que vai ser esse valor. Ok, pessoal? Então tá aí mais um exemplo resolvido. Então, pessoal, mais um exemplo aqui para a gente resolver é quando aparece esse 1 aqui, tá? Separei esse exemplo porque ele é interessante, quando aparece esse 1. O que eu faço? Bom, aí tem uma propriedade na matemática lá de potência que diz o seguinte: todo número elevado a zero dá 1. Então, fazendo o contrário aqui, se aparecer 1 aqui, é esse número elevado a zero. Como eu quero a mesma base, o que eu vou fazer aqui? Eu estou com a base 7, vou pôr 7 elevado a zero, certo? 7 elevado a zero, e 7 elevado a zero é igual a 1. Então, não estou modificando, só estou escrevendo o número de outra forma. De uma forma que apareça uma base comum. Bom, aqui o que vai acontecer? Eu vou poder cortar essa base e o x vai ser igual a zero, certo? Então, x igual a zero. Então, lembra lá que eu falei que em algum caso não daria para igualar a base? Que a princípio não daria para igualar a base. Mas aí você pensa nessa propriedade aqui, ó. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, se eu tenho 1 aqui de um lado da igualdade, eu ponho a mesma base elevada a zero e o x igual a zero. Se fazer isso, ó, 7 elevado a zero igual a 1. Então, tá aí esse outro exemplo. Vamos para o nosso último exemplo aqui dessa equação, que parece ser complicada, mas não é, tá? Primeiro vamos fatorar esse 64 e ver se ele surge aqui na base 4. Então, dividido aqui por 2. Dividido aqui por 2 dá 32, por 2 vai dar... Aliás, esse 4 também eu posso colocar numa outra base, ó. Vai ficar 2 por 2. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2, x. E aqui o 64 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ok? Aqui o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 6. Bom, repare que eu já tenho a mesma base. Aqui eu vou fazer 2, multiplicando os expoentes, vai ficar 2x igual. Aqui, pessoal, a ideia é o seguinte. Aqui tem uma propriedade lá em radiciação que é o seguinte. Quando eu tenho aqui um expoente aqui dentro, um índice aqui, e tem um expoente lá dentro, eu posso transformar isso em potência. Para que isso? Para eu poder tirar a raiz. E quando eu vou transformar em potência é o seguinte, quem está aqui fora vem aqui para baixo e quem está aqui dentro vem para cima. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou transformar essa raiz num expoente fracionário. E como que eu faço isso? Quem está aqui tem até uma brincadeira, né? Se você está por dentro do assunto, você está mais para cima, mais bem colocado lá no concurso, no vestibular. E se você está aqui por fora do assunto, que é esse 5, você está por baixo, lá na classificação, na tabela de classificação. Então, repare que agora eu já tenho as bases iguais aqui, ó. Ok? Então, corto as bases e vou fazer o que aqui agora? Eu vou pegar e vou igualar os expoentes. 2x igual a 5, 6/5, tá? Esse 2 vai passar multiplicando, aliás, ele vai passar dividindo, tá? Então, ele vai vir aqui para baixo, ele vai dividir, tá? Então, ou então posso pensar em multiplicar cruzado aqui, né? 1 aqui vezes 6 ficaria o 6 mesmo, tá? E para baixo ia ficar 2 vezes 5, que dá 10. Simplificando essa fração, dividindo tudo por 2, 6 dividido por 2, 3, e 10 dividido por 2, 5. Por que eu simplifico? Porque numa de marcar, pode ser que não apareça 6 décimos, apareça 3/5 na resposta. Ok, pessoal? Então, o que eu fiz? Essa é a resposta, tá? Esse é o valor. Se você vir aqui, ó, e colocar no lugar do x aqui, fazendo a verificação, 4 e 3/5, isso tem que ser igual. Esse 64 também você pode escrever como 4 elevado a 3, porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, vai ficar aqui, ó, 4 elevado a 3. Aí, realmente vai ser coisas iguais, ó, porque aqui transformando o expoente fracionário, o 3 está dentro, vem para cima, o 5 está aqui fora, vem para baixo, está aqui, ó, exatamente igual. Ok, pessoal? Então, está verificado. Então, a nossa solução é essa mesmo. É 3/5, tá, pessoal? Ok? Então, quando tiver aí uma raiz, você transforma em expoente fracionário. Ok, pessoal? E, finalmente, aqui nós vamos chegar, então, na função exponencial, tá?
O que é a função exponencial? Chamamos de funções exponenciais aquela nas quais temos a variável aparecendo no expoente. A função f de r em r mais, então é dos reais, nos reais positivo. Então o x é todo real, é toda a reta real. Mas o y é só na parte positiva, tá bom? Porque aqui é de r em r, é de o y, o x e o y, tá? O x é a coordenada horizontal e o y é a coordenada vertical. Então, o que é uma função exponencial? É uma função definida de r em r mais, aparecendo dessa maneira aqui, ó, f de x igual a elevado a x. Ou seja, assim como na equação exponencial, que tem a ver, a função exponencial, o x vai estar, que é a variável, está lá no expoente, com a pertencendo a r mais. Então, esse a aqui, ó, só pertence aos reais positivos, tá? E diferente de 1. Ou seja, ele é maior que 0, diferente de 1. É a mesma coisa lá da equação exponencial que a gente acabou de ver. É chamada função exponencial de base A. O domínio dessa função é o conjunto dos reais. O que é o domínio aqui? É o x e o contradomínio é o y, é os reais positivos. Ok, pessoal? Então, a parte horizontal usa toda a reta real e a parte vertical ela só usa a parte de cima aqui, ó. Bom, fazendo aqui, para ficar mais fácil o desenho, y, x, ela aqui, ó, esse é o r, e aqui r mais. Ou seja, o que acontece com essa função? No eixo horizontal, que é o x, usa a reta toda os números reais. E a parte do contradomínio só pega essa parte positiva aqui, só a parte de cima do eixo x. Ok, pessoal? No gráfico vai ficar mais fácil a gente ver. Gráfico da função exponencial. O gráfico desta função passa pelo ponto 0 e 1. Então, todo o gráfico da função exponencial vai sempre passar pelos pontos 0 e 1. Okay? X igual a 0, y igual a 1. Pois todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aí está a explicação. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Tá? Por que ela não toca o eixo x? Porque ela é os reais positivos. Tá? É maior que 0. Na função exponencial, a base é sempre maior que 0. Portanto, a função terá sempre imagem positiva. Tá? Bom, função crescente ou decrescente. A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Lembrando, pessoal, que ela tem que ser diferente de 1. Mas se for maior que 1, crescente. Então, aí um exemplo, y igual a 3x. Então, ela é crescente. E está aí o gráfico. Então, repare que o gráfico da função 3 y igual a 3 elevado a x, tem esse gráfico aqui parecido. Ó, lembrando que ele passa sempre pelo ponto 0 e 1. Tá? Então, ela é crescente. E quando a função, por sua vez, as funções cuja base são valores maiores que 0 e menor que 1, são decrescentes. Tá? Então, vamos lá. Maior que 1, crescente. Fazendo um resuminho aqui. Entre o 0 maior que a e menor que 1, decrescente. Decrescente. Ok, pessoal? Então, tá aí a função 1/3 elevado a x é uma função decrescente, tem essa carinha. Mas ela também passa pelo ponto 0 e 1. Tá? Então, as duas funções, tanto a crescente como a decrescente, passam pelo ponto 0 e 1. Ok, pessoal? Nos dois exemplos, podemos observar que o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal. Então, repare aqui, ó, que ele vai. Isso aqui é infinito, aqui, mas nunca toca o eixo x. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, nunca toca o eixo x, tá? Isso tem a ver lá com a matemática do ensino superior de limite, tá? Mas nunca toca o eixo x. E aqui também não toca, então nenhuma das duas toca o eixo horizontal, o eixo x, tá? O eixo horizontal aqui é o eixo x. Então, a função não tem raízes reais, tá? Ok, pessoal? Então, a função exponencial não tem raiz. Porque o que é a definição de raiz de uma função? É quando o gráfico corta o eixo x. O gráfico corta o eixo vertical no ponto 0 e 1, tanto a crescente como a decrescente, tá? E os valores de y são sempre positivos. Potência de base positiva é positiva. Portanto, o conjunto imagem é o R mais, é o R positivo. Ok, pessoal? Então, tá aí
a explicação, né, um pouco aí da função exponencial. Claro que a gente acabou ficando mais tempo na equação exponencial, porque tem ali as suas particularidades, exemplos com vocês, para ficar bem fixado, porque se você entender bem aí de equação exponencial, vai entender bem a função. A função é bem tranquila. E, claro, se tiver dúvida, como eu disse no início, volta lá na aula de potência para estudar um pouco mais das propriedades de potência. Ok, pessoal? Então, por hoje, o que eu queria falar com vocês era isso, né? Falar sobre equação exponencial e função exponencial. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.